Deixa eu compartilhar com você um pouquinho, algumas coisas a respeito de Gênesis 1 e 2. A grande manchete da criação é que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Para que tudo viesse à existência, bastou uma palavra sua e o caos, o vazio se tornou coisa formada, se tornou aquela grandiosidade toda que a gente vê nos versículos iniciais de Gênesis, né? Então, Gênesis 1 fala do Deus soberano criando. Não se importa tanto com o como, mas com o porquê. Ele cria luz, dia e noite, abóboda celeste, plantas com capacidades autorreprodutivas ordenadas. Uma semente de tomate só pode dar tomate, luminares que marcam o tempo, animais, enfim. Em 3 dias ele faz todo o alicerce e depois constrói sobre esse, nos outros 3 dias, sobre esse alicerce, né? A criação então nos remete a essa ordenação do mundo. Deus criou, por isso nada está fora do seu domínio. No Antigo Testamento, bênção tem uma conotação diferente do Novo. Bênção, a gente vê aqui, Deus a abençoou com a capacidade de gerar vida, multiplicar, sejam férteis, né? Essa é a forma de Deus abençoar a criação. Os dias se dão em tardes e manhãs, então a gente começa com o fim do dia, a gente começa com o descanso. Quando a gente descansa é quando Deus começa a trabalhar, é assim que os dias são ordenados em Gênesis, e apenas lá no final, no 1/6 final do capítulo, o texto vai falar da criação da humanidade. O homem sendo criado para dominar, governar. E aí a gente pode perguntar, mas por quê? Por que essa necessidade de governo? Parece que aquela ideia de leão dormindo com cordeiro, que a gente vai ver muito depois em Isaías, é coisa futura. Parece que ainda não havia essa ordenação. O mundo ainda não era o que Deus desejava que fosse. O homem, então, tinha esse papel de governo, né? Bom, esse papel de governo, de exercer domínio sobre o mundo vivente, a fim de que alcançássemos o nosso destino, tem a ver, né, com o fato de termos sido feitos imagem e semelhança de Deus. O Deus invisível tem na humanidade, presta atenção nisso, sua representação física e visível. A diferença entre Deus e o ser humano é absoluta. Deus é eterno, ele não tem princípio nem fim, ele é santo, é sobrenatural, celestial. Nós, pelo contrário, vivemos, né? Nascemos, vivemos e morremos, a diferença é absoluta. Ele é o Criador, mas Gênesis descreve Deus, um Deus que fala, que age, que trabalha de forma organizada, que descansa, dá um passo para trás, olha para aquilo que criou e diz: Isso tudo está muito bom. Então, parece, né, essa ideia de um Deus que não é uma força impessoal, mas tem uma pessoalidade, apesar de ser totalmente, absolutamente distinto da sua criação. Os seres humanos, isso é uma frase do John Goldingay, os seres humanos são o tipo de entidade que Deus seria se fosse terreno. Deus não seria um cavalo, porque o cavalo não foi feito imagem e semelhança de Deus. E aí a gente vê que não é totalmente antinatural Deus se tornar um de nós, no sentido lógico. É claro que a gente sabe do sacrifício que isso representou, da glória que foi deixada para que ele se tornasse no devido tempo encarnado, Deus encarnado em Cristo. Como imagem visível de Deus, o homem representa o Criador no mundo. Bom, ele os criou, macho e fêmea os criou, ambos são pertencentes à imagem e juntos detêm a tarefa de governar a terra. Não há lugar na criação, na narrativa de Gênesis 1 e de Gênesis 2, para que um ser humano domine sobre o outro.
Deus então abençoa também o homem com a capacidade reprodutiva. No dia, né, no término ali do capítulo 1, ele então descansa, olha para tudo, vê que é bom. Essa distinção entre capítulo 1 e 2 foi feita muito posteriormente, né? Então, assim, a narrativa vai até o ponto em que Deus olha para a criação e fala: Isso é muito bom. Ele contempla aquilo que ele criou. Bom, e ele santifica esse dia. O que significa Deus santificar alguma coisa? É Deus separar para si, é dele. Depois, quando Israel passa a guardar o sábado, a ideia é que Israel se afasta desse dia, não trabalha. Esse dia santificado é um dia que pertence a Deus, dia de descanso, né? Bom, Gênesis 2 é a mesma história contada com uma outra perspectiva, assim como nós temos 4 evangelhos que contam a mesma história. Gênesis 2 tem um olhar mais para a terra. Gênesis 1 é a criação, Deus todo soberano, com sua palavra, do caos trazendo a existência, luz às trevas, essa coisa do cosmos. Em Gênesis 2, um olhar mais sobre a terra está aguardando, né? Em Gênesis 1, o homem governando e dominando. Em Gênesis 2, o homem é um jardineiro que precisa cuidar, cultivar aquilo ali, né? Deus é mais um olheiro que coloca a mão no barro, suja a sua mão e forma do barro o homem. É no capítulo 2 também que vai aparecer aquela estranha proibição. Entre tantos frutos, existe um fruto de uma árvore que não deveria ser comido. É o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que estranha proibição? Porque discernir entre o bem e o mal é coisa importante para a vida. A gente vê isso em Salomão, quando ele se torna um rei tão novo, que ele pede para governar? Sabedoria. Mas o ponto aqui, que ainda que Deus é algo que Deus daria à humanidade, a sabedoria, essa capacidade de discernir entre o bem e o mal, mas o fruto não poderia ser tomado. A entrada para o reino não é coisa que o homem força a sua entrada, esse caminho, é coisa que Deus dá, Deus daria. E aí o paradoxo, que eu achei essa abordagem do John Goldingay sensacional, é o que ele fala que o discernimento não viria pela ingestão do fruto, mas pela sua não ingestão. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é ouvir o que ele diz e obedecer a sua voz. Então, o discernimento vem aqui nesse texto, em Gênesis 2, por não ingerir o fruto. Por obedecer esse princípio, Deus então daria o discernimento, o conhecimento de saber distinguir entre o bem e o mal. Bom, palavrinha aqui apenas para você ter uma ideia do tipo de áudio que você vai ouvir, se decidir participar do grupo de leitura em 6 meses. Não é um estudo versículo por versículo, mas toda vez que eu tiver, né, algo para contribuir com a leitura, para que esse texto conhecido não seja, que você não se aproxime desse texto conhecido com aquela monotonia do conhecido, sempre há coisa para a gente saber, né? O A.T. Wright, ele fala que a gente sempre tem que estar em busca do que foi descoberto, né? Ele fala que o próprio conhecimento da linguagem nos leva a outras informações, a outras interpretações. Então, conforme também esse estudo sobre o texto evolui, quando a gente tem acesso a mais informação, a gente amplia também o entendimento do texto, sempre lembrando que a gente tem que ir lá na intenção original do texto. Esse texto foi escrito por quê? Para quem? Que tipo de texto é? Enfim, convido você para fazer essa caminhada aí, nessa leitura do texto bíblico em 6 meses, em ordem cronológica. O link está na bio.